Curso de Física 2, nós estamos falando de oscilação e agora eu quero mostrar um exemplo de aplicação do pêndulo físico. Eu quero tratar um pêndulo que é feito de um bastão fino. Esse bastão fino tem um comprimento L e tem uma massa M. Então, a pergunta que eu faço aqui é a seguinte: qual deve ser o valor de H para que o período de oscilação do pêndulo seja o mínimo possível? Então, vamos imaginar que você seja um físico, seja um engenheiro e que esteja querendo projetar um pêndulo. E esse pêndulo tem um comprimento, ele é feito de um bastão fino de comprimento L, e o seu interesse é que esse período de oscilação seja o menor possível. Então, qual deve ser esse valor de H? Como você está projetando o pêndulo, você sabe do centro de massa do bastão fino, vai coincidir com o centro geométrico. Vamos imaginar que esse bastão fino tem a massa uniformemente distribuída, ou seja, a densidade linear de massa dele é constante. E aí, o objetivo é construir um pêndulo cujo período seja o menor possível. Então, qual deve ser o valor desse H? Essa é a pergunta. Então, se nós voltarmos lá, recordar sobre o período válido para um pêndulo físico, você vai lembrar que o período ele é 2π, que multiplica a raiz quadrada do momento de inércia sobre a massa vezes G vezes o H, onde H é a distância da articulação até o centro de massa. Bom, então, lembrando que você é o projetista, então você pode definir esse valor de H, sendo que esse valor de H ele compreende desde 0 até metade de L. Você pode colocar esse bastão para oscilar, colocando a articulação aqui pertinho do centro de massa ou na extremidade do centro de massa. Você é o projetista e você pode definir isso. Mas é claro que você vai recorrer à teoria para você saber em que local você vai colocar essa articulação, ou seja, você vai decidir esse valor de H para que o período de oscilação seja o mínimo possível. Então, nós precisamos agora escrever o valor do momento de inércia. Nós já sabemos que o momento de inércia para o bastão fino. Então vamos parar um pouco aqui, vamos calcular o momento de inércia para o bastão fino. Para quem esqueceu aí da teoria, vou recordar que vou calcular primeiro o momento de inércia para o bastão fino. Para o bastão fino, o momento de inércia, nós já sabemos que para uma partícula, o momento de inércia era dado assim, ó, a partícula de massa M e R é a distância que separa a partícula do centro em torno do qual a partícula está girando. Então aqui está o eixo em torno do qual a partícula está girando, por exemplo, com uma velocidade v, e o momento de inércia da partícula é dada por esta expressão. E se nós quisermos calcular o momento de inércia não para uma partícula, mas para uma distribuição contínua de massa, então o que nós precisamos fazer é pegar cada elemento de massa desse bastão. Então aqui eu tenho uma distância dx, por exemplo,
esse dx comporta uma quantidade massa dm. Nós vamos admitir que a massa é uniformemente distribuída, então nós podemos usar o conceito de densidade linear de massa, e aí nós vamos usar essa definição. O momento de inércia é a distância r ao quadrado vezes a massa. Evidentemente que se eu estou falando dessa massa que compõe essa distribuição contínua aqui, eu vou ter um di e aqui, consequentemente, um dm. E aí, integrando isso dos dois lados, eu vou ter I, que é igual a integral de r quadrado dm. E essa integração, eu vou fazer essa integração de quanto a quanto? Eu vou fazer essa integração, eu coloquei aqui o x como 0 aqui no centro de massa. Então, para cá eu tenho metade de L, para cá eu tenho metade de L. Então, eu vou integrar isso de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Lembrando que o dm, densidade linear de massa, é massa por comprimento, então é dm sobre dx. Então, eu tenho aqui o I, momento de inércia. Esse x aqui é a distância que separa o elemento de massa até a referência que eu estou tomando, onde eu coloquei o eixo. Então, eu vou reescrever aqui essa distância entre o elemento de massa e a articulação O é x quadrado, o dm é lambda dx, e aí nós vamos integrar isso para um x variando de L sobre 2 até mais L sobre 2. Lambda é constante, vou jogar para fora da integral, então eu tenho lambda integral de x2 dx, limite de integração está escrito aqui, então integrando isso eu vou ter lambda x3 sobre 3, onde o limite de integração varia de x até L sobre 2 negativo, até x que é igual a mais L sobre 2. Então, aqui eu posso escrever momento de inércia, que é igual a lambda sobre 3, que multiplica x ao cubo. Então, agora nós vamos fazer x valendo L sobre 2, positivo, menos, aqui é cubo, e L sobre 2 negativo, tudo isso elevado ao cubo, fechou aqui. Então, nós temos momento de inércia, que é lambda sobre 3, vamos calcular esse colchete aqui, então vai ficar L ao cubo sobre 8, L ao cubo sobre 8 negativo, vai ficar positivo devido à multiplicação aqui, L cubo sobre 8. Pronto. Isso aqui, então, somado vai dar L ao cubo sobre 4. Lambda sobre 3, que multiplica L ao cubo sobre 4. Agora vamos lembrar, a densidade linear, ela é dm sobre dx, ou ainda o m total, integrando aqui, isso dá m total. Integrando aqui, isso dá x
E x é o comprimento total do bastão. Qual que é o comprimento total do bastão? É L. Então, no lugar que tiver densidade linear de massa, eu posso escrever m sobre L. Então, eu tenho aqui assim, I, que é igual a... Vou multiplicar isso aqui, então vai ficar L ao cubo sobre 12. Vou reservar aqui para o L, para o lambda. O lambda, na verdade, quem é? É m sobre L. M sobre L. De tal maneira que, simplificando, vai dar m, simplificando, nós vamos ter m L ao quadrado sobre 12. Isso é o momento de inércia para este bastão fino quando você coloca para girar em torno de um eixo perpendicular, digamos, a esse plano de papel aqui. E aí você coloca, por exemplo, esse bastão para girar nesse sentido. Esse é o momento de inércia para o bastão quando nós consideramos o eixo, a articulação passando aqui pelo seu centro de massa. Olha, então, além de saber calcular o momento de inércia, nós vamos precisar também de aplicar o chamado teorema dos eixos paralelos. Isso aqui já visto lá na Física Geral 1. Então, o que diz o teorema dos eixos paralelos? Note que nós calculamos há instantes atrás o momento de inércia aqui para o centro de massa, onde nós colocamos um eixo para esse bastão girar. Então, nós colocamos esse bastão para girar em torno desse eixo aqui. Nós colocamos uma articulação aqui e esse bastão para girar em torno desse eixo. E para isso nós calculamos o momento de inércia e vimos que o momento de inércia é mL2 sobre 12. E se ao invés de colocar a articulação aqui, eu colocar essa articulação aqui na extremidade? Aí eu vou aplicar o teorema dos eixos paralelos, já visto na Física 1, que diz o seguinte: o momento de inércia para um eixo qualquer paralelo àquele que passa pelo centro de massa, ele é igual ao momento de inércia do centro de massa mais h quadrado vezes m, onde esse h é a distância do centro de massa até o local que eu coloco o eixo para em torno do qual o bastão girar. Estou falando aqui para o bastão, mas se aplica para os outros objetos também. Então, nesse caso aqui, fazendo a substituição, eu tenho mL2 sobre 12 mais H2M, onde o H vale metade do L. Realizando essa conta aqui, vai dar um 4 aqui, vai dar L ao quadrado, tirando o mínimo múltiplo comum, isso aqui vai dar mL2 sobre 3. Isso é o momento de inércia quando você coloca o bastão para girar em torno do eixo que passa aqui pela sua extremidade e perpendicular ao bastão. Ou seja, colocar o bastão para girar em torno de um eixo que passa aqui na sua extremidade é 4 vezes mais difícil do que
colocar o bastão para girar em torno do eixo que passa aqui pelo seu centro de massa. Estou falando isso aqui para a gente aplicar o teorema dos eixos paralelos e voltar ao problema do oscilador. Então, voltando aqui ao pêndulo físico. O período para o pêndulo físico é 2π raiz de I sobre mgh, onde h é a distância da articulação até o centro de massa. Então, se nós usarmos o teorema dos eixos paralelos, quando nós colocarmos a articulação aqui a uma distância h do centro de massa, basta aplicar o teorema dos eixos paralelos, que diz que o momento do centro, o momento de inércia para um eixo qualquer vai ser o momento de inércia do centro de massa mais h2 vezes m. Aqui vou colocar m grandão, que é a massa desse pêndulo aqui. Então, vamos ter o seguinte: t, período, que é igual a 2π, que multiplica momento de inércia, vou só finalizar aqui, ó, m L2 sobre 12, mais H2m, tirando o mínimo disso aí, isso vai dar ml quadrado mais 12 m's H2. Tudo isso sobre 12. É o que nós vamos ter aqui na expressão para o período. Então, vou escrever o momento de inércia, que é ml quadrado mais 12m vezes h quadrado, tudo isso sobre 12. Eu escrevi aqui o momento de inércia, agora eu vou escrever esse termo que está no denominador aqui, ó, que é mgh. Então, o período ele vai ser escrito em função de h. 2π que multiplica ml quadrado mais 12mh quadrado sobre 12 mgh. Acontece que m no numerador cancela com m no denominador e nós vamos ter uma expressão para o período que vai ser de 2π que multiplica L2 mais 12h quadrado sobre 12gh. Ou seja, nós escrevemos o período em função de h. Agora nós queremos um h que torne esse período o menor possível. Quando é que uma função é mínima ou máxima? No caso aqui nós já estamos afirmando que a função tem ponto de mínimo. Mas quando é que a função tem um ponto de mínimo? Se nós lembrarmos lá dos nossos cursos de cálculo, a função tem um mínimo quando a sua primeira derivada é igual a zero. Vou copiar essa expressão aqui, vou lá na página seguinte. Então agora eu vou buscar um h que torne o período mínimo. Então eu vou fazer o seguinte, vai ter uma álgebra meio chata aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui, ó, período é igual a 2π sobre raiz quadrada
eu vou chamar isso aqui de uma função f de h vou chamar essa função aqui, ó, de um u de h. F de h é L quadrado mais 12h quadrado. Lembre que aqui a variável é h, o L é uma constante. U de h é igual a 12gh. Lembre que h é a variável. Então, T é igual a 2π, que multiplica f de h. Vou escrever simplesmente f. Lembrando que f é uma função de h e que u é uma função de h também. Elevado a meio. Então, nós já sabemos que uma função ela é mínima, ela tem ponto de mínimo, quando a sua primeira derivada é nula. Então, vamos fazer um dt de dh, derivar o período em função de h. Então, para derivar isso aqui, nós vamos recorrer ao nosso curso de cálculo. Derivado disso aqui vai ser a constante que multiplica. Vou derivar essa expressão. Então, isso aqui vai dar meio que multiplica f sobre u. E agora a derivada de quem está dentro. O que é a derivada de quem está dentro? fu menos fu, deriva f, deriva u, tudo isso sobre u quadrado. Então, o que é esse f'? É a derivada de f em relação a h. Vou fazer aqui em cima. Isso implica dizer que o f' é igual a 24h. Note que aqui a derivada é zero. O que é u'? Derivada de u em relação a h, que vai dar o quê? 12g. Então eu vou substituir esses termos aqui, ó. Então eu vou ter que a derivada de t em relação a h é 2, aqui cancela, aí vai ficar simplesmente π. F, quem é f? Vamos escrever. Aliás, eu não vou nem escrever esse f sobre u aqui agora. Você vai ver já já por que eu não vou escrevê-lo por extenso. Vou escrever só aqui agora, ó. Então, f', quanto é f'? 24h. Quem é u? Tá aqui, ó. U é 12. Então, vamos voltar aqui, ó. F', aliás, tá aqui, ó. F' é igual a 24h. U é igual a 12gh. F é essa expressão toda aqui, ó. L quadrado mais 12 mais 12h quadrado. Tudo isso que multiplica u', que é 12g. Tudo isso sobre u quadrado. Quem é u quadrado? O quadrado é 12gh quadrado. 12gh elevado ao quadrado. 12gh ao quadrado.
Bom, você vai ver agora por que eu nem substituí esse termo aqui. Para função, para nós encontrarmos o ponto de mínimo da função, o que nós fazemos é igualar a derivada da função a zero. Quando a primeira derivada da função é nula, então nós encontramos o ponto de mínimo da função, ou ponto de máximo. No caso aqui em questão é o ponto de mínimo. Nós vamos mostrar que essa função de fato tem um ponto de mínimo. Então, nós vamos igualar todo esse termo aqui, ó, nós vamos igualar esse termo aqui a zero. Copiando. Então, vamos fazer isso aqui igual a zero. Então, eu vou copiar esse colchete, vou passar todo esse termo lá para o segundo membro dividindo zero. Então, eu vou ter 24H vezes 12GH menos L quadrado mais 12H quadrado vezes 12G, que é o colchete, tudo isso sobre zero que multiplica, divide F sobre U. Então aqui retorna no zero. Então aqui eu tenho 24H quadrado vezes 12, não vou nem multiplicar o 12 aqui não, porque ele vai cancelar já já. Aliás, vou voltar aqui, ó. Aqui tem 12G, então simplificando vai ficar 24H quadrado. Lembra que esse 12G eu coloquei em evidência, joguei para lá, dividiu o zero, ficou zero, mesma coisa. E aqui vai dar 24H quadrado menos L ao quadrado menos 12H quadrado, que é igual a zero. Aqui. E aí, nós vamos ter, então, 12H quadrado menos L quadrado, que é zero, portanto, 12H2, que é igual a L, e H2 é igual a L sobre 12. E H é igual a raiz quadrada de L sobre 2, L quadrado. Então, aqui nós temos o H é igual a raiz, o H é igual a L dividido por raiz de 12. Esse é o valor de H que faz o período ser mínimo. O período T é mínimo quando H é igual a L sobre raiz de 12. Então, este é o valor que você tem que atribuir para o H para o período ser mínimo, ou seja, para o pêndulo oscilar o mais rápido possível.